Hoje vou beber um pouco de água porque está muito calor para beber chá. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Contém Livros. Quem está a chegar aqui agora, ainda não conhecia o nosso canal, eu sou a Maria, estou muito feliz por estarem aqui e também muito feliz por terem visto o meu último vídeo, por terem subscrito o meu canal. Estou muito feliz por isso. Bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouco sobre um livro que eu comecei a ler nesta semana, depois do vídeo passado, o último vídeo que eu publiquei aqui no canal. Eu estava indecisa qual dos livros iria começar a ler depois dos 100 anos de solidão. Então, lembram-se que até fiz uma pergunta: qual seria o melhor livro? E muitas pessoas sugeriram que fosse A Casa dos Espíritos, porque provavelmente não conheciam a aparição de Virgílio Ferreira, mas eu optei por começar com a aparição de Virgílio Ferreira. Não estou nada arrependida de ter começado a ler este livro, porque o livro é uma obra-prima da literatura portuguesa, não há dúvida nenhuma. Eu ainda não tinha lido nada deste autor, não conheço os outros trabalhos de Virgílio Ferreira. Sei que ele tem outras obras que também são muito aclamadas pelos leitores de Virgílio Ferreira e de literatura portuguesa. Este livro foi escrito em 1959 e já faz parte de uma fase da vida do escritor em que ele começa a questionar, a fazer questões da sua existência neste universo, não é? Torna-se mais filosófico. E a escrita dele é muito poética, mas ao mesmo tempo tem assim um toque, quase que diria, com pouca emoção. Vê-se que é alguém muito prático, que vê a vida de uma forma pragmática e é pouco... dá uma sensação. Eu também ainda vou em que capítulo? Deixem-me ver. Eu vou aqui no 6º capítulo. Sinto uma afinidade enorme com as palavras de Virgílio Ferreira, principalmente quando ele descreve as paisagens de Évora. Este livro passa-se em Évora e quando ele descreve o que sentiu em alguns pontos específicos de Évora, que eu também passei por lá aqui há uns anos atrás, acho que foi em 2020 que eu estive em Évora e visitei vários pontos turísticos e não só, visitei a cidade também, estive lá uns dias, pude conhecer também o Menir e o Cromlech e fiquei absolutamente encantada por aquela cidade, mas devo dizer-vos que não foi amor à primeira vista, porque no dia que eu cheguei, não sei se foi porque eu estava muito cansada ou se foi porque eu fui parar a uma parte da cidade que eu não gostei tanto, porque como todas as cidades tem sempre os seus pontos altos e os seus pontos baixos, e quando eu cheguei já estava bastante cansada da viagem e estava com fome também, então... cheguei depois já da hora do almoço e foi um bocado complicado conseguir um restaurante aberto para poder fazer uma refeição. E então eu não sou uma pessoa simpática quando estou cansada e com fome. Então não sei se foi essa a primeira impressão que eu tive de Évora, que não foi positiva, estão a ver? E quando cheguei andei um pouco por essa parte da cidade e pensei assim, bom, quero-me ir embora já e não vou voltar. Isto foi o meu primeiro impacto com a cidade. Eu sou assim também muito... eu sou daquelas pessoas que têm que comer bem, têm que dormir bem, têm que vestir bem, estão a ver? É assim uns requintes de burguesa que eu não consigo libertar. Não dá para me libertar disso, faz parte das minhas características,
Eu sou uma pessoa bastante simples, mas depois há todo um lado que precisa de sentir conforto. Conforto no que veste, conforto no que come e conforto onde dorme. E então, quando eu sinto esses pilares de conforto um pouco a ruir por alguma razão, eu sinto-me mal e digo logo, vou-me embora. Pronto, é logo assim. Mas eu estava acompanhada com uma amiga que já tem muita experiência deste tipo de coisas e de viagens e etc. E disse-me, não, agora vamos ficar, já pagámos o hotel, era uma residencial, já pagámos a residencial, não, agora vamos ficar, vamos encontrar um sítio para comer e vamos ficar bem. Pronto. Bom, lá se passou. Aquela tarde passou-se, eu fiquei um pouco contrariada, porque como vos disse, não sou a pessoa mais simpática quando me sinto desconfortável e com fome, mas pronto, lá enchemos a barriga e caminhámos um pouco pela cidade e realmente o meu primeiro impacto com a cidade não foi o melhor, mas tudo mudou no dia seguinte. Enfim, depois de uma noite um pouco mal dormida, porque enfim, eu no dia seguinte quando acordei eu despertei para outra cidade, estão a ver? Então assim que saí da residencial eu olhei à volta e senti uma magia muito específica daquele sítio. Algo me envolveu, e digo isto arrepiada, não é? Algo me envolveu naquele ambiente e tudo mudou. Então fui caminhando, fui descobrindo a cidade sem grandes planos, sem grande... Eu sou daquelas pessoas que gosta de ir com tudo planeado, mas eu pus o Maps de parte e fui descobrir a cidade e foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, e o que eu achei interessante é que Virgílio Ferreira conseguiu passar para palavras escritas, não é? Tudo aquilo que eu senti em vários pontos de Évora, por onde eu passei. Eu não gostei tanto de algumas partes de que as pessoas normalmente gostam, que é a Capela dos Ossos. Aliás, eu nem sequer fui visitar a Capela dos Ossos, fiquei a dever isso a Évora, tenho que lá regressar para visitar. De facto, não estava com essa vontade para fazer, mas houve ali outras coisas que eu fui vivenciar em Évora que não estava à espera e que senti emoções que guardamos para nós, não é? Sabem, esse tipo de emoções que é difícil passar para palavras, mas Virgílio Ferreira consegue fazer isso muito bem. Há aqui uma parte que eu até gostava de ler, eu sublinhei, que ele conseguiu exatamente pôr em palavras o que eu ainda não tinha conseguido descrever, que senti quando estive no Miradouro, ao pé do templo romano que eles têm lá. Depois tem um miradouro fantástico, que é onde o templo está. Mas já o templo romano é assim uma viagem no tempo, não é? Nós, quando vamos a Évora, vamos viajar no tempo. Ver a Capela dos Ossos, que eu não vi, só vi por fora, não conheci por dentro, mas o templo romano, eu creio que eles chamam templo de Diana, não tenho bem certeza, mas o templo do Romano, o Menir, o Cromlech, é assim, se bem que o Menir e o Cromlech temos que sair da cidade para... fica numa localidade que pertence a Évora, eu acho que o nome da aldeia é Guadalupe. Então ele diz aqui assim: olho a planície do alto da rampa e sinto-me invadido dessa plenitude de quem olha o mar do alto de uma falésia. E foi isto que eu senti quando observei o Miradouro.
que fica em frente ao templo o templo romano. Foi precisamente isso. Eu olhei à volta e a sensação que eu tive era que é a mesma sensação que se tem quando contemplamos o mar de um ponto alto. Então, Évora envolve-nos aí nesse mar ausente de emoções, não é? Porque é um mar ausente, ele não tem mar, mas é essa a mesma sensação que nos dá a observar aquela paisagem, e naquele sítio é como se tudo aquilo, é como se estivéssemos a contemplar o mar, e vamos descobrindo e sentindo e tendo estas emoções em vários pontos por onde passamos. Então é uma cidade muito interessante. Virgílio Ferreira não esconde pontos negativos que se sente em Évora, no Alentejo, como por exemplo, vou ler aqui esta passagem que eu acho que descreve muito bem o que se sente também em Évora. Saí, enfim, para a noite. Chico saiu comigo e, enquanto subíamos a rua, falou-me de si, falou-me de Évora. Estava ali há 5 anos, era engenheiro, trabalhava na direção dos monumentos. Évora era uma cidade absurda, racionária, empanturrada de ignorância e de soberba. Em Évora, tinham-lhe dito um dia: não se podia ter mais do que a 4ª classe, nem menos do que 300 porcos. Qualquer iniciativa cultural é logo abafada de desprezo e de banha. O peso da Idade Média enegrecia ainda as almas, e os mouros também. Ter meia dúzia de amantes era para aqueles sultões um sinal de abundância, e havia damas que durante anos não saíam à rua, ou saíam apenas pela Semana Santa. Muitas casas tinham jardins, pois visse eu se os descobria. Cercavam-nos de muros altos como a toda a sua vida. Criar relações em Évora era um milagre. Tudo ali tinha muralhas. A sociabilidade, os jardins e, enfim, a própria cidade, mas de vez em quando aquela gente ia a Lisboa, e então era vê-la desabafar. Casinos, teatros, ceias. Depois recolhiam ao mosteiro. Havia damas que nunca se viam na rua. Vira-se ele, Chico, fumando e bebendo no Estoril. Évora era a Quaresma e Lisboa o Carnaval. Falhara em tempos o Círculo de Cultura Musical. Falhara o cinema clássico, mas iam atacar outra vez. Agora com uma série de conferências na harmonia. Poderia eu colaborar? Vagueámos pela cidade morta, de arcadas desertas. Bom, ele, como eu disse, ele tem uma escrita poética, filosófica, porque questiona muito, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele parece-me seco e, às vezes, até um pouco sensível na forma como descreve as coisas, mas muito franco e do ponto de vista dele. Eu gosto muito da forma como ele escreve e como ele descreve aqui a Évora desta época, obviamente, porque agora temos uma Évora diferente, mas ao mesmo tempo parece que o tempo parou um pouco por ali também. Eu acho que é isso que é interessante também no Alentejo, é que o Alentejo mantém-se sempre fiel a ele próprio, e acho que nós chegamos lá ou sentimos-nos bem em casa e confortáveis, ou poderemos não gostar, mas eu não conheço ninguém que não goste do Alentejo. Eu acho que ele é apreciado precisamente porque se mantém fiel àquilo que o Alentejo é. Enfim, ele tem imensas passagens aqui que eu achei extremamente interessantes. Ele tem, por exemplo, aqui sobre a morte
ele faz referência, ele vai se lembrando de algumas situações que viveu com os pais e com os irmãos, e também que aconteceu relativamente à morte do pai, como ele se sentiu quando o pai morreu. Ele vai fazendo essa viagem de pensamentos, vai ligando aquilo que está a viver agora e que está a sentir com determinada situação que ele passou e viveu lá no passado e o que ele sentiu lá no passado. Portanto, vai fazendo essa viagem entre o tempo, não é? Sabem quem é que ele me fez lembrar muito como escritor? O Thomas Mann. Mas o Thomas Mann é muito alemão e o Virgílio Ferreira é muito português, mas dentro da mesma linha de emoções e forma de questionar e de filosofar e de poetizar as coisas, se bem que Thomas Mann tem muito um lado que não é só alemão, que eu creio que ele também foi buscar à sua mãe brasileira, um lado mais amoroso, se bem que vê-se que ele é alemão e nota-se bem na sua escrita, mas Virgílio Ferreira é muito português. Eu estou fascinada, estou a adorar o livro e creio que o livro ainda me irá surpreender mais até ao fim. Entretanto, já andei a pesquisar outras obras dele e pareceu-me ter ali um ou outro livro que eu quero também ler. Aqui este livro, A Aparição, tem também uma adaptação de cinema que eu já vi o filme, por isso é que quis ler o livro, porque eu gostei imenso do filme. Aí de facto estamos a ler o livro e estamos a reviver o filme e a compreender melhor o filme, porque o filme também tem esse caráter muito filosófico e havia ali algumas coisas que eu não entendi muito bem, mas eu gostei imenso do filme. Aliás, foi por causa do filme A Aparição que eu fui fazer esta viagem a Évora para conhecer Évora, por causa desse filme. E foi também por causa desse filme que eu fui ver o Menir e o Cromlech, que é um lugar mágico que eu desconhecia completamente, que havia um lugar assim aqui em Portugal. E foi através desse filme que eu fiquei a saber e tive que ir a Évora ver pessoalmente. E é algo que eu nem consigo descrever, que só mesmo vivendo, só mesmo conhecendo. Agora estou a ler o livro, vou ver o filme outra vez quando terminar o livro e provavelmente regressarei a Évora. Entretanto, eu gostava também de, neste vídeo, vos fazer um convite, porque vai ser uma leitura que eu vou iniciar agora no mês de maio e junho. São 2 livros que eu vou iniciar, um para maio, outro para junho. Isto porquê? Porque vai sair para cinema a Odisseia de Homero e eu tenho aqui os 2 livros que eu quero ler antes de sair o filme. Um deles é precisamente a Odisseia, de Homero, aqui traduzida por Frederico Lourenço, pelo professor Frederico Lourenço, que tem uma tradução ótima, que eu já estive a ver, e tenho também a Ilíada, de Homero, traduzida também pelo professor Frederico Lourenço. Esta tradução está muito boa e esta edição também é muito bonita. Vou mostrar aqui. Eu depois vou mostrar melhor estes livros, mas eu, como estava a dizer, quero fazer-vos um convite. É assim, a Odisseia vai sair então o filme e por razões óbvias eu quero ler este livro antes de sair o filme. Isto é a viagem de Ulisses de regresso a casa depois da guerra. A Ilíada é uma parte da guerra, uma parte, não é a guerra inteira, que eu creio que durou muitos anos, não é? É aquela parte do cavalo de Troia, do Aquiles e etc. que se passa antes da Odisseia.
Então, o que é que eu vou sugerir? Vou sugerir que façamos esta leitura em conjunto. Quem quiser acompanhar, deixar-me muito feliz pela companhia. E vou sugerir a Ilíada para maio, para o mês de maio, e Odisseia para o mês de junho, que é para depois irmos todos ver o filme ao cinema. Eu espero conseguir e ver o filme ao cinema, porque aqui na zona onde eu moro não há cinema. Eu tenho sempre que me deslocar à cidade mais próxima para poder ir ao cinema. E por vezes, mesmo nessa cidade, que é uma cidade muito pequena, é uma cidade rural, não passam todos os filmes. Então não sei se vou conseguir ver o filme no cinema, mas vou tentar. Se não vir no cinema, depois vejo em casa quando sair para a Netflix, ou não sei onde é que vai sair. Então, a minha sugestão, o convite que vos deixo aqui é se me querem acompanhar nesta leitura. Entretanto, eu estou agora já a fazer este convite porque que é para dar tempo de quem não tem os livros, tentar arranjar os livros ou na biblioteca, ou numa alfarrabista, ou então comprar novo, ou pedir emprestado, também podem pedir emprestado. E pronto, depois a minha ideia é depois vir aqui todas as semanas fazer um comentário sobre aquilo que estamos a ler. Eu ainda não vi aqui, podemos ver mais ou menos qual será o nosso ritmo de leitura. Eu depois vou fazer um vídeo só por causa da leitura destas duas obras, está bem? Isto foi só aqui para deixar este convite já para quem quiser acompanhar esta leitura. Entretanto, também trouxe aqui mais um livrinho que gostaria de referir, que no fundo tem a ver um pouco com estes dois, mas que me lembrei, que é A República de Platão. Na República de Platão, Sócrates faz aqui... fala muito sobre como seria indispensável para se atingir uma sociedade perfeita e feliz que Homero fosse retirado das escolas, deixasse de ser ensinado nas escolas. Então eu acho interessante ler estes dois livros e depois ler este aqui. Então eu questiono porque é que será que Sócrates achava que para termos uma sociedade perfeita, Homero não deveria ser ensinado nas escolas. Ele faz mesmo muitas referências a isso ao longo deste livro, ao longo aqui dos seus discursos. Ele afirma mesmo que é indispensável retirar Homero das escolas. Eu acho isso muito interessante. Fez-me pensar, eu acho que tem a ver com o facto de que não nos podemos esquecer que aqui nestas obras estamos a falar de guerra, não é? E talvez para atingirmos uma sociedade perfeita tivéssemos que acabar com a guerra no mundo, certo? Se vamos ensinar sobre a guerra, dá a ideia que a guerra é algo heróico, que são heróis, não é? O Ulisses é um herói porque consegue ter aquela ideia genial para conseguir entrar nas muralhas de Troia, que para mim foi uma das ideias brilhantes de toda a existência da humanidade. Quer dizer, aquele cavalo que eles conseguiram entrar nas muralhas de Troia, que eram quase impenetráveis, não é? Acho que foi um ato brilhante, não é? Brilhante, de facto. Mas tudo isto traz um horror por trás, um fim de uma civilização e imposta pela força de todos estes que se juntaram, destes povos que se juntaram, destes reinos, não é? Contra uma única que era
quase uma sociedade perfeita, porque Troia, eles eram muito cultos, eram um povo pacífico, que vivia lá nas suas muralhas, e também nos dá que pensar que Troia era tão perfeito porque se fechava para si e era quase impossível entrar lá dentro, não é? Há muita coisa aqui que traz aqui pano para mangas para conversa, não é? Para filosofia. Enfim, então achei interessante este aqui, mas não se assustem porque não vou convidar-vos agora para pegarmos neste livro, mas já deixo aqui esta ideia de que seria um livro bastante interessante para ser lido depois no mês de julho, por exemplo. Vamos ver. Vocês conhecem este livro aqui, A República de Platão? Já leram a Ilíada e a Odisseia? Gostava que deixassem nos comentários para eu saber, porque eu tenho a sensação que sou a única pessoa desta existência que não leu ainda estes dois livros. Mas eu comprei-os no verão passado, e entretanto meteram-se outras leituras e eu queria fazer uma leitura assim, acompanhada destes dois livros. Então daí lembrei-me, não quis perder esta oportunidade que o filme vai sair, e então decidi mesmo por começar esta leitura agora em maio. E gostava muito que vocês me acompanhassem. Vou fazer também o convite pelo Instagram, pelo mimaria.campos e também no Contem Livros do Instagram, para quem quiser acompanhar esta leitura. E voltarei para a semana para conversarmos um bocadinho mais aqui da aparição de Virgílio Ferreira, que conto... Ou terminar, porque ele realmente, quando se pega para começar a ler, é difícil parar de ler. Entretanto, voltarei então para a semana. Agradeço a vossa subscrição, o vosso like. Fico muito feliz por estarem aqui e por me acompanharem no Contem Livros aqui no YouTube. Então, até para a semana. Tenham uma semana feliz. Aproveito também para dizer que segunda-feira vou publicar o vlog da semana, vlog com leitora, e que vamos voltar então a ter o vlog daqui do Contem Livros. Então vá, vejo-vos para a semana, segunda-feira, e até já!